Olá, graça e paz, amados. Venho mais uma vez trazer uma mensagem para todos vocês. Eu orei e pedi a Deus uma palavra, e a palavra que Ele me deu se encontra em Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 5. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, essa palavra eu tomei para mim, e que Deus possa falar ao coração, de quem esteja precisando desta palavra. Amém? Muitas pessoas não entendem, principalmente dessa nova geração, era que o chamado profético não era tido como status, como muitas pessoas veem hoje. O chamado profético exigia, acima de tudo, uma vida santa. O chamado de Isaías se iniciou diante de uma visão tremenda da glória de Deus. A imagem do Senhor Todo-Poderoso, exaltado na sua própria glória, que nenhuma imagem em HD poderia definir. O som de anjos com coral dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nem a melhor tecnologia de som de hoje, nem um som potente, com todo efeito tecnológico, poderia equalizar aquelas vozes dos seres celestiais louvando a Deus nas alturas, que até hoje ainda continuam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, amados, hoje muitos se intitulam profetas de Deus, vasos escolhidos do Senhor, mas poucos estão dispostos a renunciar tudo pelo chamado de Deus. Poucos estão dispostos a serem purificados no seu modo de pensar, de agir, falar. Pouco se fala da família de Isaías, a não ser que ele era filho de Amós. Pela citação de seu pai, se entende que ele era importante, bem como se vê também a relação que ele tinha com as pessoas de poder daquela época. Isaías conhecia os governantes daquela nação, bem como aqueles que religiosamente que comandavam o culto a Deus. E era justamente a essas pessoas que Deus endereçou a mensagem, que a mensagem que Deus mandou ele passar foi exatamente para essas pessoas que comandavam o culto ao Senhor. Então, através disso, podemos deduzir que o chamado de Isaías envolveu muita renúncia, pois, assim, poderia ele falar as palavras de condenação, exortação do seu povo idólatra, se fosse conivente com seus atos. Mas o interessante da visão de Isaías, amados, não ficou apenas no vislumbre da glória, mas como através dessa visão gloriosa, que ele reconheceu a sua situação espiritual e a sua fraqueza. Pois ele diz: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Aí aqui no versículo 6 diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Na verdade, quem Isaías viu foi aquele que iria anunciar sua mensagem, ou seja, o ungido de Deus, o Messias de Israel, chamado Cristo. Muitas pessoas dizem conhecer Deus e seguir conforme seus mandamentos, mas quando o Senhor exige algo deles, são como aquele jovem rico da passagem da Bíblia, que fogem da sua presença,
onde diz, essa passagem está em Marcos 10, 21, amém? Outras pessoas dizem que andam com Deus, mas não querem entregar a Deus seus desejos pecaminosos mais profundos, não querem dar ao Senhor seus pecados de estimação, que há tempos vem ocupando um espaço no coração que era para ser totalmente preenchido por Deus. Deus não pode trabalhar em muitas vidas, porque em muitos corações ele ainda não encontra lugar de arrependimento. Diz a palavra que logo que o profeta confessou sua fraqueza, um anjo serafim voou para ele com uma brasa viva que tirara do altar e purificou os seus pecados. Então, o profeta Isaías não encobriu o seu pecado, ele confessou e por isso teve o seu pecado perdoado. Aquele anjo estava trazendo a brasa purificadora que vinha direto do altar do Senhor. De nada adianta sermos considerados profetas pelos homens, se diante dele e da sua santa presença continuamos a cometer pecados e transgressões. Foi após ter sido tocado e perdoado por Deus que então ouve-se a voz de Deus dizendo: a quem enviarei? E quem há de vir por nós? E de pronto o profeta respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, com isso, entendemos que quando verdadeiramente somos perdoados e tocados pelo Senhor, estamos de fato prontos para toda boa obra. Então, meus amados, essa palavra, ela tocou muito ao meu coração primeiro. Então, nós devemos estar puros perante Deus, renunciarmos aquelas coisas que às vezes a gente, não, isso aí não tem problema, é uma coisinha boba, não. Se é para entregar os caminhos ao Senhor, temos que entregar de coração, corpo, alma. E a pergunta que fica para sua meditação nessa tarde é: o que ainda é preciso ser removido em sua vida? Que eu também me faço essa pergunta: o que é preciso ser removido em minha vida para Deus me usar para a sua obra e fazer um milagre em minha vida? Deixo vocês com essa passagem para reflexão e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.